Olá pessoal, eu sou Rodrigo Trevisano, sou professor de Física do Colégio Pedro II e eu estou aqui em mais um episódio semanal do PodPend para a gente conversar um pouquinho sobre a queda dos corpos e o papel do Galileu nesse estudo. E aí é importante a gente pensar que a história da física, né, fica fácil de você começar a estudar isso quando você pensa em períodos. Então eu estou falando de Grécia Antiga, eu estou falando de Idade Média, eu estou falando de Renascimento e eu estou falando de Iluminismo. Se você conseguir pensar a história das ciências naturais, né, do pensamento organizado, do conhecimento como um todo, nesses períodos, você vai conseguir entender um pouquinho da influência da sociedade e do contexto cultural, né, que influencia os indivíduos, né, esses grandes personagens da ciência, na construção dos modelos científicos que eles fizeram ao longo da história. E a queda dos corpos é algo muito importante da gente entender, que Aristóteles, na Grécia Antiga, né, ele não é o cara que vai construir esse conhecimento, mas ele vai organizar isso, né, em grande medida. Ele vai dizer que a massa interfere no tempo dos corpos, o tempo que ele leva para cair. E essa concepção, né, aristotélica, ela dura muito tempo. Durante muito tempo, a humanidade acreditou que a massa dos objetos influenciava no tempo de queda. Até hoje, se a gente andar pela rua perguntando às pessoas, no geral, elas pensam que a massa dos objetos interfere no tempo de queda. Corpos com massa maior, com peso maior, vão cair mais rápido. Essa concepção errada é uma concepção que começa lá na obra aristotélica, e eu estou falando de Grécia Antiga. A gente, muito tempo depois, né, a gente vai passar por toda a Idade Média acreditando nisso. E Galileu, ele está na Itália renascentista, e como o Renascimento tem várias características, e uma delas é o resgate dos autores gregos. Galileu, como um sujeito muito influenciado pelo pensamento renascentista, ele vai, né, se debruçar nas obras de alguns autores gregos. E um que influencia muito ele, é um ponto de partida importante para várias construções do Galileu, é o Aristóteles. E o Galileu, quando ele busca na obra do Aristóteles essas discussões, né, que não são apenas as discussões das quedas, são várias outras discussões, ele se depara com essa situação em que a massa dos corpos influencia o tempo de queda. Galileu, ele traz uma perspectiva que muda de maneira paradigmática. Como assim? A gente vai ter um antes e um depois dessa construção do Galileu, que é Galileu submete objetos de massas diferentes à queda. Como assim, Trevisano? É exatamente isso. Aristóteles dizia que massa influenciava na queda. E nunca ninguém, nem Aristóteles, nem ninguém que veio depois dele, até o Galileu, tinha feito algo simples, né, para o tempo de agora, mas muito complexo para a época, porque ninguém tinha tido essa ideia, que era fazer um experimento, submeter os objetos com massas diferentes a uma queda de mesma altura. Então, Galileu, ele abandona objetos de massas distintas de uma mesma altura. Qual é a conclusão que ele chega? Que esses objetos, eles chegam no mesmo instante no chão, sempre que eu tenho como desprezar a influência do ar. E como que a gente vai conseguir fazer isso? Com objetos com geometrias parecidas e com comportamentos, né, próximos. Por exemplo, se eu soltar uma bola de boliche e uma bola de sinuca, o comportamento vai ser bem parecido. O que vai ser diferente é, por exemplo, se eu soltar uma bola de boliche e uma folha de papel. Por quê? Porque são objetos muito distintos em forma, em geometria, né, em composição, em estrutura. Então, quando a gente submete objetos muito próximos, estou falando de forma, né, de estrutura, a resistência do ar, o atrito com ar, ele vai ser desprezível, porque ele vai ser praticamente idêntico nos dois objetos. Então, quando a gente pega uma bola de boliche, uma bala de canhão, uma bola de sinuca e abandona esses objetos, o tempo de queda é o mesmo, independente da massa. E por que essa ação de Galileu ela é fundamental? Porque a partir desse momento,
Galileu, ele contribui para o que a gente vai chamar de nascimento da ciência moderna. É por isso que você vai pegar no Enem, por exemplo, várias questões que atribuem a Galileu esse papel de pai da ciência moderna. Por quê? Antes de Galileu, a gente aceitava, né, construções teóricas, construções de pensamento que traziam reflexões sobre determinados temas, inclusive sobre situações da natureza, fenômenos naturais. A partir de Galileu, a gente não aceita mais que os modelos científicos sejam ancorados apenas no pensamento. A gente começa a submeter as situações, né, esses fenômenos discutidos, ao experimento, a uma situação real em que a gente pode confrontar aquela ideia. E a partir daí, a gente instala um novo comportamento, que é uma ideia sem que ela sobreviva a um experimento, não passa de uma boa ideia. Essa é a perspectiva que Galileu contribui. É óbvio que a gente não está falando apenas do Galileu. A gente está falando de um momento em que a gente tem muitos outros pensadores, né, contribuindo, pensando, criticando, refletindo criticamente sobre várias situações. E o Renascimento tem essa premissa, né, de resgatar em áreas distintas autores gregos. Galileu, ele vai confrontar o pensamento aristotélico em várias situações. Por exemplo, quando ele pega um telescópio, né, uma luneta, na verdade, né, o que ele usa é uma luneta, não é um telescópio, não existiam telescópios naquela época. Ele pega uma luneta, que era um artigo bélico, era usado para observar tropas, e ele resolve observar o céu. A gente não sabe se Galileu foi o primeiro a usar a luneta para observar o céu, mas a gente sabe que Galileu foi o primeiro a documentar essa observação. E ao observar o céu com a luneta, e ele faz até algumas melhorias para conseguir um ganho visual maior, Galileu ele vai trazer várias questões para a obra aristotélica, vários questionamentos. Ele observa, por exemplo, as imperfeições da Lua, e ele começa a questionar a ideia aristotélica de que tudo no espaço era feito de esferas perfeitas. E ele começa a perceber que a Lua, apesar de esférica, ela não é perfeita. Outra coisa que ele vai perceber é que as luas de Júpiter, elas orbitavam Júpiter. E o que significa isso? Por que isso é um problema? Porque, para Aristóteles, a Terra era o centro do nosso sistema solar, que era conhecido como o universo da época, né? E as coisas, todas elas orbitavam a Terra, que estava no centro. Quando Galileu observa Júpiter e as suas luas, a conclusão que ele chega é que essas luas de Júpiter, girando em torno de Júpiter, contrariam a ideia que tudo no espaço girava em torno da Terra. O que a gente precisa? A gente precisa pensar que esses questionamentos de Galileu dão brecha para a gente trazer para a perspectiva, né, das ciências naturais um modelo de Copérnico, que é o modelo heliocêntrico, em que o Sol está no centro. Então essa ideia que a gente vai abandonar o modelo de Ptolomeu, que é a Terra no centro, e o modelo de Ptolomeu é muito influenciado pela obra aristotélica, e vai colocar o modelo de Copérnico no lugar, né, que é o modelo heliocêntrico, isso não se dá de uma hora para outra. Galileu tem uma contribuição imensa nesse cenário e ele se torna um personagem fundamental que vai ter, com a discussão da queda dos corpos, uma brecha para a gente chegar na mecânica newtoniana. Ou seja, Newton já não é mais, né, membro dessa sociedade renascentista. Newton, ele já está um pouquinho depois do Galileu, né? Newton nasce no mesmo ano que Galileu morre. Ele é influenciado por uma sociedade iluminista, ou seja, o uso da razão na construção do conhecimento. E aí o Newton é que vai conseguir explicar essa situação da queda dos corpos independente da massa. O que é importante? Galileu, ele só diz assim: os corpos de massas distintas levam o mesmo tempo para cair de uma determinada altura, se eles estiverem à mesma altura e se eles estiverem
a mesma velocidade inicial. Então, se a gente abandonar corpos de uma mesma altura com uma mesma velocidade inicial, eles vão levar o mesmo tempo para cair. Aí Newton é que vai conseguir explicar o porquê, porque Galileu não dá conta de dizer o porquê que isso acontece. É Newton que vai dizer: o fenômeno da queda dos corpos é explicado pela ação da gravidade, pela ação da aceleração da gravidade. Ou seja, os corpos de massas diferentes levam o mesmo tempo para cair de uma mesma altura, porque a aceleração é a mesma. Então, objetos que caem de pequenas alturas, eles caem sobre aceleração constante. Isso faz com que o tempo de queda seja o mesmo. Então, Galileu ele é fundamental para trazer o experimento para esse momento da construção dos modelos, e Newton, posterior a toda essa contribuição de Galileu, vai conseguir explicar através da ação gravitacional o porquê o tempo de queda é o mesmo. Então, é importante você, sempre que pensar na história das ciências naturais, você pensar que não dá para a gente entender todo o potencial e todas as questões que levaram esses personagens a construir o conhecimento de maneira desconectada da sociedade que eles estão inseridos. É isso que eu queria deixar para você aqui como mensagem final. Chegamos ao final de mais um podcast. Eu espero que vocês tenham gostado. Na descrição, desse episódio, você encontra os meus contatos nas redes sociais. Você pode mandar mensagem lá que a gente continua essa conversa com o maior prazer. Um grande abraço para vocês e até a próxima.